Bom dia, bom dia, bom dia, amigos queridos, que todos estejam bem, com a graça de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso irmão maior, e da espiritualidade superior, que nos instrui, nos ensina, nos dá a mão e nos intui a seguirmos cada dia melhor que o dia anterior. Vamos lá? Continuando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. Estamos nas instruções dos Espíritos, onde foi feito um resumo do que vários espíritos superiores vieram dizer a esse respeito, sobre mundos superiores e inferiores. Na palestra anterior estávamos no item 9 das instruções dos espíritos e continuamos no item 9. Eu parei ali na metade, onde havíamos visto que foi falado sobre os mundos primitivos no início e que o leve sentir, a percepção dessa centelha que sempre há conosco desde a criação, como mônada inicial, já é um motivo de elevação. E também vimos os seres mais evoluídos, aqueles que já estão ali no mundo mais avançado, e alguns que, como missionários na Terra, estavam e que eram ali iluminados pela aura, né? Pela luz divina. São aqueles seres que estavam mais elevados. E lembro também que falamos a respeito das pinturas do século passado, que geralmente tinham ali os tidos como santos, esses espíritos superiores que pela Igreja Católica eram ali chamados de santos, são, né, chamados, pintado com aquela auréola luminosa ao redor da cabeça. Por quê? Por aqueles médiuns que conseguiam ver isso e retratar nos quadros, nas obras-primas que temos aí, não é? Então, nós vamos continuar ainda nesse item do capítulo 9. Ó, vamos lá. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e é curta ou quase nula a infância. A vida sem as preocupações e angústias proporcionalmente muito mais longa na Terra. Em princípio, o tempo de vida é proporcional ao grau de adiantamento nos mundos. Olha que interessante. Gente, é muito interessante isso, né? Se a gente olhar o que está sendo dito, eu nem acabei o parágrafo todo, mas olha, ele vem nos mostrar que conforme o desenvolvimento dos corpos é mais curto e a infância é quase nula, que isso tudo passa de uma forma mais rápida quando o ser é mais evoluído, o espírito, né? É mais evoluído. E que as preocupações que temos, as angústias que tem aqui na Terra, que é proporcional ao adiantamento do mundo. E se nós formos percebermos, até aqui no próprio planeta Terra, na época de Jesus, ó, vamos ver, 2000 anos atrás, 2025 agora, né? Os homens, geralmente, naquela época, era ali considerada 40 anos, a pessoa já era tido como o que hoje chama melhor idade, né? Como um idoso. O homem que eu estou dizendo, o homem e mulher, o ser humano. Por isso que lá naquele tempo, com novinha de tudo, as meninas se casavam. 14, 15 anos, já começavam a ter filhos, porque iriam viver ali até 30, 30 e poucos anos no máximo. No máximo. Então,
Tudo isso era proporcional. E aí, com o avanço da ciência, da medicina, da indústria, da forma de vida não ser tão puxada ali na subsistência, tudo isso influi. Muitas coisas não boas vieram com tudo isso que eu citei, indústria, também, conservante, um monte de coisa aí que eu não vou citar, né? Mas, hoje em dia, ali, 70 anos, é uma idade normal. Ah, com 70. Eu estou com 63. E eu lembro, lá quando eu era meninota ainda, das pessoas, a minha avó. Eu acho que minha avó nem chegou a essa idade, mas era uma senhorinha. Meu avô chegou aos 74 e se foi antes da minha avó. E hoje em dia, 60 anos, a gente fala que é a melhor idade. Mas por quê? Porque as pessoas foram se tornando mais ativas, a medicina está avançando, o ser humano está buscando a se cuidar mais, né? A cuidar do corpo também, que vai se aprimorando, e a gente vai aprendendo a ter, entre aspas, maior validade. Como aqueles produtos do supermercado que têm validade, nós também vamos ali aprendendo, né? E aí ele vem nos falando nesse pedacinho que eu li, que a infância no mundo dos avançados é mais curta e há mais tranquilidade ao desencarnar. Não é essa coisa de hoje em dia, nós como espíritas que somos já entendemos o desencarne de uma forma um pouco mais natural. Sofremos, choramos, eu choro. Essa semana, minha tia desencarnou. E é dolorido? É. Mas com o entendimento de que é um processo da vida, ela foi para a verdadeira vida, coisa que lá atrás eu não tinha esse entendimento. Quando minha mãe desencarnou, eu fiquei de mal de Deus. Que feio, Silvia. Lendo sobre o Evangelho e falando isso, sim, para mostrar a vocês o quanto podemos mudar ainda nessa encarnação. Minha mãe achou que com 54 anos eu passei por lá na casa dela, já era casada. Ela, ai, acho que estou pegando uma gripe. Não tinha Covid. Já tem, fez agora, dia 5 de dezembro, 29 anos que ela desencarnou. Minha filha tinha 2 aninhos e vai fazer 31 já. Então, falou que estava pegando uma gripe. 2 dias depois, ela estava num hospital, em coma, diabético, que ia no médico e não constava diabetes. Melhorou, ficou ótima. E aí nós íamos visitá-la e falava, ah, já vai estar em casa. Ela olhava e falava, daqui eu sei para onde eu vou, para minha casa eu não volto mais. E assim foi. Quando ela, no dia que ela recebeu alta, as médicas falaram para minha irmã, ah, pode chamar seu pai, ela está de alta, porque minha irmã falou, está dormindo, não acorda. Ai, deixa, olha, a alta dela está assinada, pode chamar seu pai. A hora que chegar o almoço, dá almoço para ela e vocês já vão. Quando chegou o almoço, ela não acordava. E ela estava em coma novamente, porque a diabetes, que estava altíssima, quando chegou, caiu com tudo e não foi percebido. Tudo tem um porquê? Tem um porquê. Era hora, devia ser. Pois antes disso acontecer, ela mesmo disse que sabia que de lá não iria para casa. Muitos falaram na época, é erro médico, não ficaram monitorando. Pode ser. Mas eu não procuro mais hoje julgar a esse quesito. Mas lá atrás, ela foi internada em 5 de novembro. Por quê, gente? Por quê? Ela fazia aniversário 2 de novembro.
E no dia de finados, todos os familiares iam lá para o cemitério visitar os túmulos e voltavam, passavam lá comer bolo. E ela também fez um monte de guloseimas e nós comemos, só que ela não sabia que estava com diabetes. Aí no dia 5 ela estava muito mal, foi internada e era diabetes. Dia 5 de dezembro ela desencarnou. Quando eu passei lá na casa dela, ela achou que era uma gripe. E por que eu estou relatando isso num estudo do Evangelho, né? Fala, epa, porque eu acho que está aqui um pouquinho do aprendizado de como podemos entender melhor a situação. Eu não preciso nem dizer que nessa época eu fiquei assim perdida, não entendia nada sobre espiritismo, não frequentava a casa espírita e a dor foi tamanha e tão grande, uma pessoa com tamanha vitalidade, 54 anos em um mês assim, vupt. E eu tive, Deus que me perdoe de estar contando, mas uma conversa muito difícil com Deus. Uns questionamentos que só hoje eu consigo entender os porquês. A vida foi me dando as respostas. E a gente pode mudar sim. Conforme eu fui aprendendo, aí fui para o Espiritismo, ou vai pelo amor ou pela dor. Eu não fui pela dor e pela inimizade que eu criei com Deus Pai, só da minha parte, óbvio, por causa do desencarne da minha mãe, mas porque uma semana depois do desencarne, o meu pai estando sozinho, tal, meu filho, que tinha 5 aninhos na época, foi dormir na casa do meu pai para ajudar a melhorar ali o ambiente. Teve convulsões à noite, teve que ir para o médico correndo e fomos todos atrás. E foi uma bateria de exames e não constava nada, era sempre nos estados de vigília. E aí uma amiga querida, Santina Borba, que frequentava a Casa União, a qual participo hoje, vendo ali aquela correria após alguns meses que eu estava correndo com meu filho, era sempre ao dormir, estado de vigília, ao dormir ou acordar, ele entortava a boquinha e... Bom, aí me chamou para ir lá e eu morria de medo. Vamos, vamos lá. E pela dor de ver meu filho do jeito que estava, já tinha acabado de perder minha mãe, eu fui. E comecei a levar meu filho, Luiz Carlos e a Lara, 5 e 2 aninhos, para evangelização. E aos sábados, aí comecei a tomar os passes, que na época era segunda, quarta e sábado, chamávamos de aulinha. E assim foi por anos a fios. Até que depois de alguns anos já frequentando, nunca procurei saber mais não, tinha medo escuro da sala de sessão. Bom, anos depois eu fui e comecei os estudos e cá estou eu hoje, entendendo todas aquelas mágoas que eu tive por falta de entendimento. Então, bendito sejam esses espíritos superiores que nos trazem esses ensinamentos para que entendamos, né? E perdão por estar relatando tudo isso, mas é que me veio agora, né? Sobre a idade de viver, né, no planeta e que tem a ver com a evolução e que a infância acaba sendo mais curta e nós temos ali, vemos que não tem o medo do desencarne. Por quê? Porque a morte não tem nada dos horrores e decomposição e longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que eu vim falar aí desse relato sobre a minha mãezinha, que está lá no plano espiritual há 29 anos. Aí, ó, pois a dúvida sobre o futuro lá não existe. Lá já não existe mais essa dúvida sobre o futuro. É aqui. Por isso do relato, meus amigos, me perdoem. Aqui, para mim, era como pode tudo acabar em plena flor da idade. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta,
irradia e goza de uma lucidez que a deixa em um estado quase permanente de liberdade, permitindo a livre transmissão do pensamento. É assim que o é. Quanto mais sutil se faz ali esse burilar dos nossos espíritos, né? Com o nosso aprendizado, com a nossa busca, com a nossa melhora e com o nosso entendimento. Se eu não tivesse sido tão acomodada, não estou me culpando por isso, porque eu aprendi que não devemos nos culpar, cada coisa tem seu tempo. Mas se eu não estivesse acomodada ali no meu mundinho, e que as inquietações que eu já tinha enquanto frequentava ali a Igreja Católica, a qual eu tenho muito a agradecer, foi meu berço, família toda católica, e meus pais, assim como os avós, tias, todos iam e eu fui e tive ali o conhecimento de Jesus e desses espíritos superiores, tidos como santos, e que hoje em dia eu os vejo como espíritos amigos e amados, né? E que são os intercessores junto a Deus, como os espíritos protetores e superiores nos são também. Se eu tivesse um pouquinho desse entendimento, que hoje, com a graça do Pai, estou tendo e estou buscando outros que ainda estão aí por vir, porque falta muito que aprender e cada fase nossa é uma fase de aprendizado, eu não teria reclamado tanto, né? Brigado tanto com Deus, comigo. Comigo, na época, eu questionava, porque minha mãe queria tanto ser avó, e eu casei e demorei um tantinho, sabe? Para ter minha filha. Ela desencarnou, eu tinha 35 anos, e a minha filha caçula tinha 2 aninhos. Então, conviveu ali 5 anos com o Luiz Carlos e 2 anos com a Lara. E eu ficava me culpando, falando, nossa, por que não os tive antes? Mas com a graça de Deus Pai, com a graça dessa minha amiga Santina de Andrade Borba, que me levou, era catequista comigo na igreja, mas há anos antes que eu estava lá na casa espírita, e conseguiu perceber que meu filho não tinha nada. Como disse o orientador da casa da época, qual sua religião? Eu falei, católica, leve-o para participar. Ele precisa desenvolver esse lado de relação com Deus. É isso que falta. Acho que não quis me assustar, porque tinha muito ali, eu percebi depois da presença da minha mãe, que queria estar próximo dos netos, né? E ele pressentia. E aí, então, se eu tivesse esse conhecimento todo, essa dor não existiria, mas sempre há tempo para tudo. Meus filhos nasceram quando tinham que nascer, minha mãe conviveu com eles encarnada o tempo que deveria ser, porque se não há uma folha que caia sem que seja da vontade de Deus, imagine se há ali, pelas condições normais e naturais da vida, alguém que vá numa época que não seja para ir. Então, é confiança em Deus Pai, confiança em nós e buscarmos sempre esse conhecimento, esse acalento. Por isso que o Espiritismo é o consolador. Ele nos consola, nos dá o entendimento baseado na razão. E o Evangelho de Cristo, que seja sempre o nosso lema. O Evangelho, segundo o Espiritismo, que está aqui tão decodificado para que possamos entender. Meus amigos, fiquem com Deus, que tenham e venham dias maravilhosos e que a nossa ação em cima daquilo que aprendemos seja constante, para que possamos movimentar essa energia do aprendizado e a energia que temos em nós
baseado naquilo que criamos a partir da nossa melhor. Fique em paz, que Deus esteja com todos.